bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Qual a conexão entre espiritismo e meditação? Será que existe? Esse é o tema do programa Papo Espírita de hoje. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e para a gente falar sobre esse tema, como incluir a meditação na nossa prática, na nossa filosofia de vida espírita, nós trouxemos Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bom? E a nossa convidada especial é a Gesualda Diniz Pinheiro. Tudo bem, Gesualda? Muito bem-vinda. Obrigada por atender o nosso convite. Tudo bem, Miriam. Eu que agradeço a oportunidade desse contato, dessa comunhão aí de pensamentos para a comunhão espírita no Papo Espírita. Obrigada. Então, Gesualda, você é trabalhadora espírita. Você trabalhou 18 anos em um centro espírita no Gama, 16 anos no centro espírita no Guará. Hoje você vive nos Estados Unidos e você é condutora de meditação. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo dizendo que muito se tem falado, né, no movimento espírita sobre a importância da meditação nessa transformação moral, né, no que a gente chama de reforma íntima. Então, grandes palestrantes espíritas da atualidade, como Haroldo Dutra, o Alberto Almeida, o Marlon Reikdan, eles falam sobre a questão da meditação. A benfeitora Joana de Ângeles, que é mentora do médium Divaldo Franco, escreveu uma série psicológica através do Divaldo, na qual ela fala muito sobre a meditação, né? Mas essa questão do silêncio interior, que é uma das propostas, né, da meditação, ela não é uma coisa nova na doutrina. A gente tem textos de Emmanuel, de Leon Denis, de Manuel Filomeno de Miranda, né, que você comentou comigo, que também falam da meditação. Então, vamos começar perguntando como a meditação se relaciona com o espiritismo e que benefícios a prática dela nos traz. Bom, como você mesma disse, né, assim, não são conhecimentos novos, né? Se nós formos mesmo no berço da meditação, nós vamos encontrar aí, dentro do yoga, né, um conhecimento milenar. Depois a gente vê em Buda, que é justamente, ele traz a meditação vipassana, né, que hoje é conhecida como mindfulness, ou meditação da plena atenção. Então, a gente tem um conhecimento de antes de Cristo. Dentro da doutrina espírita, o texto de Leon Denis, ele é bem claro. Ele coloca que nós não vamos encontrar Deus numa Bíblia escrita. Nós encontramos Deus na natureza, e aí ele cita vários elementos da natureza, as montanhas, ele cita as árvores, os rios, e aí nesse mesmo texto ele coloca, mas que no local onde nós mais podemos realmente encontrar Deus é nesse silêncio interior que nós fazemos, quando meditamos. E aí essa palavra que ele cita, ela é bem clara. Ele não está falando apenas da oração, mas ele está falando da meditação. Assim como você mesma disse, em várias obras da série psicológica de Joana, ela traz a meditação como uma das ferramentas de autoconhecimento. Então, é nesse aspecto que meditação e espiritismo têm uma conexão profunda. Porque o objetivo da doutrina espírita, ele é a transformação moral do homem. Como é que essa transformação moral pode se dar se eu desconheço quem sou eu? Se eu desconheço o meu equipamento psíquico, aquilo que me compõe, as funções psicológicas, como é que isso interage, né? Então, a meditação vai ter a possibilidade maravilhosa de nos alavancar esse autoconhecimento. Através da meditação, eu reconheço, eu aceito, eu investigo, mas eu não me identifico. Então, esse é um acróstico que a gente tem na meditação, RAIN, que é uma palavra que em inglês significa chuva, né? Mas que foi retirada justamente as 4 primeiras letras iniciais de cada palavra. O R de RAIN é reconheço. Então, no momento da meditação, reconheço minhas emoções. No momento da meditação, aceito essas emoções, nomeio essas emoções, não as reprimo, mas também não sigo no fluxo delas. No momento da meditação, eu investigo essas emoções, onde elas afetam a minha saúde emocional, onde é que elas afetam o meu corpo, onde é que eu sinto essas emoções no meu corpo.
E, por último, eu não me identifico, ou seja, eu não sou as emoções, eu sou a consciência que observa essas emoções. Eu sou o espírito, né? Imortal, eterno, que naquele momento tem consciência desses processos, desses eventos mentais. Então, é nesse aspecto que a meditação e o espiritismo, eles têm uma área de intersecção maravilhosa e que podem contribuir, assim, profundamente para que nós possamos nos conhecer melhor. Né? Uhum. A gente tem no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, que, aliás, é a única pergunta que é assinada, digamos assim, né, por um único espírito, é identificado qual foi o espírito que deu a resposta, e foi Santo Agostinho, e ele fala desse processo de autoconhecimento, né, de você, ao final do dia, investigar o seu dia, ver se você agiu como você deveria, se você falhou em algum aspecto. Então, digamos que isso seja uma meditação investigativa, né, analítica, mas nós podemos aproveitar no autoconhecimento dessa meditação mais silenciosa de uma observação de como os eventos mentais ocorrem, e aí eu passar a me conhecer melhor e trabalhar na minha transformação moral. Essa é a grande contribuição da meditação para o espiritismo, para nós espíritas, que abraçamos a proposta da doutrina espírita, que é a de transformação moral do homem. Miriam? Não, é interessante que eu ainda, né, permaneço na minha ignorância, na associação errônea de que meditação é fazer com que a mente serene, que pensamentos não cheguem, coisas impossíveis, né? Que pensamento chegue mesmo que a gente não queira. E Josualda está falando tão interessante, é como se nós tivéssemos um pensamento dirigido, né? Que a gente pudesse reconhecer. Eu achei muito legal esse processo das letrinhas do Rain, que ela falou. Eu deixo que venham, eu reconheço, e o final eu achei muito interessante, sabe, Ana e Josualda? Não se identificar com eles. Se por acaso vier aqueles sentimentos que possam nos deixar mais para baixo, mais desesperançosa, mais em dúvida, é não se identificar, né? É entender que eles existiram porque passaram, mas é não deixar que eles permaneçam. É isso mesmo, Josualda? Exatamente. Tem um poema lindo chamado A Casa de Hóspedes. É um poema de um poeta persa, Rumi, ele é do século XII, mas é um poema muito profundo, maravilhoso. E nos cursos de meditação a gente lê esse poema e faz essa analogia, né? Esses pensamentos, Miriam, como você disse, eles são esses hóspedes. Mas olha que interessante, no poema ele fala, o ser humano é uma casa de hóspedes. A cada dia uma chegada. A vergonha, a depressão, a tristeza. E aí ele diz no poema, receba-os à porta, honre quem veio. Olha que coisa linda, ainda que eles tragam um vendaval para sua casa, que eles arrastem os móveis. Ainda que eles façam isso, né? No poema ele nos recomenda para nós recebermos como nós recebemos hóspedes, né? E assim como eles vieram, eles se vão. E aí ele coloca, receba-os com um sorriso à porta, porque eles são mensageiros do além. Que coisa linda pensar assim, né? Que os nossos pensamentos, que as emoções são mensageiros do além. Joana, em uma das suas obras psicológicas, ela nos fala que a aquisição do sentimento, das emoções, foi um salto evolutivo para nós. Um ganho muito grande para o espírito, né? Esse desenvolvimento a partir das sensações, passando pelas emoções até chegar nos sentimentos. Então, nós precisamos valorizar isso. E eu acho essa analogia do poema lindo. Quem é o dono da casa? O dono da casa é a consciência. É aquele que observa. Os pensamentos são hóspedes. Eles vêm e vão. Então, quando eu começo na meditação a observá-los com essa tranquilidade, eu não sou sequestrada por eles. Eu não sou fisgada por eles, né? Quando é que eles me fisgam e eu perco o meu equilíbrio, eu perco esse ponto, né, de estabilidade? É justamente quando eu tento reprimir,
ou quando eu tento muitas vezes dizer, mas eu não posso pensar nisso. Hermance, ela nos coloca que todas as vezes que nós dizemos, eu não posso sentir isso, ou eu não posso pensar isso, nós perdemos a oportunidade de nos conhecer um tanto Claro, mais. claro. Eu queria te fazer uma pergunta prática. Na Uhum. doutrina, a gente fala muito sobre essa questão da culpa, do arrependimento, do perdão. Então, como essas emoções que nos trazem grandes sofrimentos, né? Como que a gente pode lidar com elas na meditação? Uhum. As emoções, elas seriam uma categoria de pensamento especial, a gente fala assim, né? Há linhas psicológicas que falam que é o pensamento que desencadeia a emoção. Outras falam que a emoção surge primeiro, né? E depois, em seguida, o pensamento. Nós preferimos trabalhar na linha de que o pensamento puxa essa emoção, né? Então, se a emoção me visita, como a emoção de culpa, ou a tristeza, ou a mágoa, então, o primeiro reconhecimento é de que a emoção está presente e de que reprimindo, o que eu faço é potencializar. Talvez o nosso receio seja esse, Miriam. A gente tem receio de que a emoção tome conta, né? E aí a gente acaba reprimindo. Mas toda emoção, ela tem uma função divina, digamos assim. Ela tem uma mensagem ali por trás. Por exemplo, no caso da mágoa, eu posso perguntar quando eu sinto a mágoa, e aí eu só posso trabalhar a mágoa se eu admito que eu sinto. Primeiro passo é esse. Se eu digo, não, mas o espírita não sente raiva, né? Eu não posso sentir raiva. Então eu já bloqueio ali qualquer possibilidade de trabalho. E na meditação, nós não vamos negar que o sentimento está presente. Pelo contrário, nós vamos observar a natureza desse sentimento, né? O que ele me provoca, o que ele traz para mim como mensagem. Daí, no caso da mágoa que eu estava falando, uma pergunta bem interessante seria: o que a mágoa quer me ensinar sobre mim? Porque a mágoa, embora seja um sentimento que a gente atribui como resultado do que o outro me fez, comportamento é do outro, sentimento é meu. É minha responsabilidade trabalhá-lo. Então, o primeiro passo que a meditação nos ajuda é nesse aspecto. Reconheça o sentimento. Admita que ele está presente. Porque só aquilo que eu reconheço e admito pode ser trabalhado e transformado. E toda emoção é energia. Como energia, ela pode ser redirecionada. Ela pode ser canalizada. E a meditação também nos ajuda nesse trabalho de redirecionamento das emoções, né? Então, é nesse Nossa, sentido. só essa etapa, porque quando a gente, mesmo em outras religiosidades, né, sempre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mais negativos são dados como coisas que não devíamos sentir ou pensar. Né? Vou chamar de pecado, entre aspas, para ficar mais entendido. E a gente luta o tempo todo para não pensar, para não sentir essa emoção, porque ela não é correta, por uma série de justificativas. Mas não reconhecer, a gente também vai contra o que a doutrina tem nos ensinado. Né? Na 919 Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram logo, conhece-te a ti mesmo, né? Que o sábio já tinha nos dito. Então, a gente não pode negar. Eu acho que essa nossa conversa hoje é importante, é para a gente tirar essa ideia de que as coisas que não são positivas, otimistas, que fazem parte do nosso sentir, talvez esteja mais aflorado nessa época de isolamento, devem ser vistas, né? Devem ser acolhidas. Que sentir mágoa, que sentir raiva, não é errado. Só não podemos permanecer nisso. E essa sua visão da meditação como instrumento, Josualdo, é interessante, porque a gente tem eu fico imaginando aqui, tem um instrumento que nos auxilia a olhar com mais amorosidade ou com mais compaixão para nós mesmos. Eu e Ana e mais outras amigas, nós temos seguido um projeto do Marlon Reikdal, né, Ana?
e que fala muito de filosofando sobre si, vai para dentro. E dentro, né, desse sentimento de mágoa, se a gente puder aprofundar um pouquinho mais, nós vamos ver que existe um sentimento maior nosso, talvez ligado a um orgulho, né, ligado ao egoísmo, que a gente às vezes nem se deu conta, que não foi o comportamento do outro que me magoou, mas foi a minha incapacidade de perceber que eu não sou tão gente, né, boa, tão correto, né? Como eu imaginava que fosse. Essa sua fala é bem interessante nesse sentido, né? Porque se eu só reprimo e não admito, eu estou criando ali uma máscara de transformação que, na verdade, não aconteceu na sua profundidade, né? Então, como você falou, por crescermos numa cultura, principalmente a de religiosidade, que muitas vezes foi colocado como errado sentir, então eu já vou reprimir o sentimento ali na nascente. E ao reprimir a emoção que surgiu, eu não vou trabalhar essa emoção, né? E você tocou num ponto que é fundamental e que é muito trabalhado na meditação. Quando essas emoções chegam, nós vamos tratá-las com gentileza. Essa gentileza que às vezes a gente tanto espera do outro, essa amorosidade, essa compaixão que a gente tanto espera do outro, que a gente se oferta naquele momento. Porque nós vamos ali no momento da meditação trabalhar com a nossa dimensão humana. E isso vai, inclusive, facilitar com que a gente também conviva melhor com a dimensão humana do outro. Então, assim como eu vou verificar ali, né, nesse sentimento de mágoa, que por trás talvez tenha algo mais profundo, tenha um orgulho ali de não admitir, de não aceitar frustrações da vida, né? Tem um grau de importância se dado assim de maneira muito intensa, tem uma vaidade ali bem concreta, bem enraizada, né? Assim como eu vou enxergar isso e ver que isso é humano, que isso faz parte da nossa caminhada, então eu vou ter uma certa compaixão também para com o outro, ao lidar com essas questões também que o outro está no desafio, no mesmo desafio que eu me encontro, né? E, Gesualda, como é que essa prática da meditação pode auxiliar na mediunidade? É bem interessante, e aí nós temos para citar aqui o livro do Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Consciência e Mediunidade, né? E no livro ele coloca justamente a meditação como uma ferramenta, um recurso para os médiuns. Antes de falar do recurso que ele traz, da meditação e a abordagem que ele coloca, eu vou só fazer aqui um esclarecimento de que a meditação, a prática em si, ela não tem como objetivo, naquele momento da meditação, a passividade, né? Ali, entrar em desdobramento, ou acontecer ali o fenômeno mediúnico da comunicação, né? Da psicofonia. Não é esse o objetivo da meditação. Mas por que a meditação pode e colabora muito com o médium e com o trabalho de educação mediúnica? Esses dias eu vou citar um exemplo assim bem simples para entrar propriamente no ponto que eu quero abordar. Eu fui caminhar aqui, fazer uma caminhada, porque a gente está aqui num local bem afastado da cidade, então nós não temos movimento nenhum na estrada. E havia chovido, então tinha uma poça d'água, né, no chão, mas eu fiquei tão encantada com assim, a profundidade que me dava a sensação de que aquela poça d'água tinha, porque conseguia refletir o céu, o azul do céu, de uma maneira tão límpida, e as nuvens, sabe, assim, branquinhas. E aquilo me levou a pensar, foi antes de eu ter lido o livro do Manuel Filomeno de Miranda, para você ver, a água da poça não era uma água tão limpa, mas a sujeira dela, digamos assim, estava assentada no fundo. Por isso a água conseguia transmitir com tanta claridade, com tanta nitidez, o reflexo do céu e das nuvens, as cores, com a maior nitidez. Fiquei muito encantada com isso, sabe? E aí, quando eu li o livro do Manuel Filomeno de Miranda, que ele traz o porquê que a meditação pode contribuir com a prática mediúnica e ser um instrumento para o médium, tem tudo a ver com
com essa imagem da poça d'água. Ao meditar, é como se nós saíssemos de dentro do rio turbulento da nossa mente e nós pudéssemos sentar à margem desse rio. Ao sentarmos à margem, a gente pode observar o rio do lado de fora. Se você entra num riacho pequenininho, coloca os pés dentro dele, a água ali vai ficar turbulenta, vai ficar mexida pela sujeira do fundo, você não consegue mais ver o fundo, você não consegue mais ver a claridade da água. Quando eu medito, eu saio de dentro desse pequeno riacho. O pó, né, ele pode se assentar, e aí eu posso ver com mais clareza essa profundidade. Isso é meditar. Os pensamentos não deixam de existir, eles vão para um nível mais do fundo da nossa mente. E a consciência aflora. A consciência é aquela água límpida por cima. Os pensamentos, então, se asserenam ali no fundo. E aí a água se torna límpida e pode, ali, refletir a imagem. Para o médium, o que seria isso? A manifestação de um espírito ali naquele momento, na psicofonia ou na psicografia, se eu não estiver com essa mente calma, como Manuel Filomeno de Miranda nos pontua, os meus conteúdos inconscientes vão se misturar à mensagem ou aflitiva que aquele nosso irmão perturbado em aflição está trazendo, ou mesmo podem se misturar à mensagem de luz que algum benfeitor, que algum guia espiritual, que algum espírito, né, protetor daquele trabalho está trazendo, transmitindo naquele momento. Então, quando o médium medita, antes do trabalho mediúnico, antes da atividade mediúnica, quando ele coloca isso como uma prática, ele acaba por trabalhar um tanto mais essa aquietação do pensamento. Com essa mente mais serena, ele vai ter mais clareza do que é anímico, do que está misturado ali com seus conteúdos inconscientes e o que é a mensagem na sua mais pureza, né? Origem vinda ali daquele espírito, ou daquele irmão sofredor, ou daquele irmão de luz que está trazendo uma mensagem naquele momento. Então, isso fica muito, muito claro na obra do Manuel Filomeno de Miranda, que eu recomendo a leitura, claro, né? Fala de novo qual é o nome do livro? O livro é Consciência e Mediunidade. Consciência e Mediunidade. Ele tem, na verdade, são partes. A primeira parte ele fala da oração e da importância da oração. A segunda parte do livro é toda sobre meditação, e aí ele fala meditação e mediunidade, como utilizar essa ferramenta, porque isso pode ser útil ao médium, né? Além da questão do foco, né? Se você está numa reunião mediúnica e o seu pensamento o tempo inteiro foge, corre, né? Para o passado, para ontem, para o trabalho, o que me aconteceu, o que me chateou, o que eu deixei lá em casa, né? Para minha preocupação do amanhã, a conta que eu tenho que pagar, eu não estou presente na reunião mediúnica. Eu não sou um instrumento ali que a espiritualidade pode contar comigo, porque eu estou tão distraído, né, nos meus próprios problemas e dilemas. A meditação, ao fazer esse exercício de trazer a mente de volta, respira, sente o corpo aqui e agora, traz o pensamento de volta quantas vezes forem necessárias. Esse é um exercício para o médium de fundamental importância, porque vai ajudá-lo a se manter na reunião mediúnica, no trabalho mediúnico, mais inteiro, mais concentrado. E ele vai auxiliar ali não só, né, na sua educação mediúnica, mas no trabalho como um todo. Porque ele é parte da reunião, presente. Eu sou médium psicofônica, mas não dessa forma ostensiva, né, que a nossa outra colega, Thelma, que não está presente hoje, ela tem isso, mas eu uso a respiração no meu trabalho, no trabalho mediúnico, justamente para me centrar. E quando eu iniciei lá na educação da mediunidade, eu não sabia bem como fazer isso, né? Como me concentrar, porque os pensamentos iam e vinham. E aí, uma amiga minha, que era uma das orientadoras, e a gente fez curso de meditação juntas, ela é uma meditadora bem experiente, ela falou para mim,
concentra na respiração. É a mesma coisa que você faz na meditação. E assim eu faço. E assim eu noto as aproximações, eu consigo perceber os sentimentos envolvidos, e não só o quadro mental que está se desenhando, né? Mas todo o emocional que está por trás. E, então, eu acho que é uma ferramenta fantástica mesmo. Miriam, quer comentar? Comenta. Bom, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, a minha é mais intuitiva, por isso meu trabalho maior é no esclarecimento. Mas é interessante que eu tenho que ficar tão atenta ao que o irmão está falando, que a minha concentração toda e o meu foco é ouvi-lo e tentar penetrar no possível sentimento que está por trás daquela fala, né? E aí, mas dá para que a gente se concentre mesmo, porque, né, os espíritos amigos nos utilizam para que a gente seja o mais assertivo possível naquele acolhimento. Mas da outra vez que nós tínhamos conversado no Papo Espírita sobre meditação, que eu falhei, que ainda não fui à frente, mas é usá-la como recurso mesmo. E eu estou me lembrando aqui, Gesualda, eu ouvi uma palestra sua, achei tão interessante, você fazia conexão também, como é uma ponte para a serenidade, usando a oração, a meditação e a ação. Se você pudesse, né, falar um pouquinho sobre isso, o que você acha, Ana? Sim. Claro, e inclusive a inspiração para essa palestra, para escolher esse tema, veio dessa obra do Manuel Filomeno de Miranda, né? Porque justamente ele tem um capítulo sobre a oração, sobre a meditação, sobre a ação e o estudo, ele acrescenta o estudo. E aí eu fiquei justamente tentando fazer esse link, né? Como principalmente as 3 primeiras, são pontes realmente para a serenidade da alma, né? Quando eu oro, essa ligação que eu faço, essa conexão. Andrei Moreira fala que a maior doença da alma é a desconexão. Ela é a doença base de todas as outras. A desconexão da fonte que nos criou, né? E a oração é justamente essa possibilidade de nós nos reconectarmos com essa fonte. Se na oração eu me reconecto com essa fonte, então ali eu vou fazer valer o que eu falo no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Como é que eu sei qual é a vontade divina e não é a vontade egóica que eu trago para querer controlar ali aquela situação? Então, nesse momento, a oração que eu me reconecto com Deus, eu uso a meditação para ouvir Deus. E aí, essa possibilidade desse asserenamento. A gente precisa enxergar a serenidade como algo que já existe dentro de nós. É uma dimensão do nosso self, assim como a bondade também é. E a doutrina espírita é clara nesse aspecto. Você vê no Evangelho colocar que todos os seres trazem o germe do amor, né, nas entranhas do seu ser. Todos os seres, sem exceção. Então, a bondade, a serenidade, esses estados de espírito, eles já estão disponíveis para nós. O que nós não sabemos é como acessá-los. A meditação é essa possibilidade de nós acessarmos a serenidade, que já está presente, né? E que nós podemos, através dela, buscarmos, como eu disse, esse aquietar da mente, que não é o silêncio dos pensamentos, mas é o desaceleramento deles. Quando nós meditamos, eles se asserenam, eles não ficam tão acentuados, tão acelerados. E aí, nesse desaceleramento dos pensamentos, a serenidade já surge. Veja que a serenidade é diferente de felicidade, né? Hoje eu penso que perceber a serenidade é mais importante do que buscar a felicidade. Porque nesse mundo de impermanência que nós vivemos e de aflições, sofrimento existe. Isso é uma das 4 nobres verdades que, inclusive, Joana analisa no livro Plenitude, que é da série psicológica, né? E nós temos muito sofrimento do sofrimento. Nesse momento, então, da pandemia, está muito claro isso. Por que nós não estamos serenos? Nós estamos sofrendo, às vezes, porque nós
pintamos na nossa mente um quadro, às vezes, mais ainda trágico e aflitivo do que ele está acontecendo. Então, nós deixamos a nossa mente divagar por pensamentos ainda de mais negativismo, pessimismo, aflição. Nós não estamos negando a seriedade do momento, não é isso. Mas que a meditação, ela é uma ponte para nós buscarmos a serenidade, principalmente nesse momento agora, né? Para nós nos acalmarmos. E aí, por que se torna mais importante a serenidade, né? Perceber essa serenidade já disponível? Porque nós vamos ter momentos de altos e baixos, naturais na caminhada evolutiva humana. Nenhuma alegria vai ser permanente, a não ser a alegria do bem verdadeiro, né? Todas as outras serão passageiras, serão momentâneas. Então, estarmos serenos para enfrentarmos o que quer que seja, isso faz parte da meditação, né? Não é a meditação, não é só para eu ficar aqui zen, observando as coisas boas que surgem, os pensamentos maravilhosos, não. É eu estar presente para o que quer que surja naquele momento. Seja um pensamento que eu intitulo como positivo, seja um pensamento que eu intitulo como negativo, mas olhando para isso com serenidade. Daí ser realmente uma ponte para a serenidade. É interessante que a meditação, eu entendo como uma filosofia de vida, né? É você estar atento, presente o máximo que você pode durante o seu dia e eu imagino isso, né? Quero que você nos oriente nesse sentido. E a prática vai te ajudar a desenvolver esse estado que você vai buscar que seja permeado durante todo o seu dia, né? Então, muitas vezes, a gente percebe, nossa, eu estou com medo, estou começando a sentir uma inquietude dentro de mim. Às vezes a gente vê um noticiário ou uma conversa que a gente tem, aquilo nos desestabiliza um pouco. Então, se eu tenho essa prática da meditação, eu consigo observar esse estado dentro de mim e já consigo atuar de alguma forma. Eu estava lendo num capítulo desse livro da Plenitude, da Joana, algumas formas algumas sugestões que ela dá, né, de práticas, de como a gente trabalhar esses estados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que bom que você trouxe, né? Porque as pessoas, às vezes, Jesualda, têm uma ideia de que meditar eu tenho que me sentar ali naquela prática durante 10, 15, 20 minutos e acabou, e o meu dia eu já fiz, eu já meditei e pronto, estou zen para o resto do dia. Não é bem assim, né? Eu queria que você explicasse. Foi muito bom você trazer essa abordagem, né? Porque realmente é um objetivo, assim, que muitas vezes as pessoas perseguem e de maneira equivocada vê que aí eu acabo desistindo porque eu acho que eu não estou conseguindo, né? Então, primeiro vamos falar de duas práticas, a informal e a formal. Ou melhor dizendo, vamos começar pela formal. A prática formal é essa, em que eu vou para um local, né, que pode até ser o mesmo sempre, um cantinho no meu quarto, um cantinho em que eu escolhi, porque Joana fala que ali vai criando uma psicosfera, né, ali vai sendo imantado toda uma energia, né, mas essa é uma prática formal, que eu vou sentar, vou meditar ali por 15, 20, 30 minutos, 45 minutos, eu vou prolongando esse tempo e tudo. Mas o mais importante é a prática informal. Essa prática informal, e aí a formal, ela sustenta a informal, digamos assim, que é a prática do dia a dia, é a vivência, né? Eu gosto muito de um monge budista, ele é vietnamita, Thich Nhat Hanh, porque ele fala muito dessa meditação no dia a dia. Se você vai lavar a louça, eu posso meditar lavando a louça. Isso é maravilhoso. Porque, ao invés daquela tarefa passar a ser uma tarefa aborrecida, eu começo a perceber a temperatura da água, sabe? Eu observo a espuma que eu vou formando ali, né? Então, eu estou presente para o que eu estou fazendo. Isso é meditar. Eu posso meditar quando estou tomando banho. Aliás, é um momento que a gente, às vezes, leva tanta preocupação, né? Assim, a gente leva o escritório inteiro com a gente para dentro do banheiro, quando a gente vai dormir, a gente está o tempo inteiro sintonizado com todas as questões
e a gente não está presente para aquela atividade tão simples, tão comum do dia a dia, né? A gente vai para uma caminhada, olha só, amiga, a gente vai para uma caminhada e a gente leva o celular e a gente caminha falando no celular o tempo inteiro. Às vezes você está na natureza e ao invés de ouvir o som da natureza, a gente leva o som com a gente, né? E aí você coloca aquele som alto. Então, assim, quantas oportunidades a gente perde de estar presente e usufruir verdadeiramente da vida. Então, é muito importante a meditação formal, aquela que nós sentamos, praticamos e vamos estendendo, na medida do possível, um pouquinho mais. Mas ela só tem um objetivo. O objetivo dela não é o de nos tornar bons meditadores. O objetivo dela é de nos tornar bons e melhores seres humanos. O objetivo dela é estabelecer uma melhor relação comigo mesmo para que eu me relacione melhor com os outros. Me conhecer melhor, conhecer mais minhas emoções para que eu, então, me relacione melhor com o próximo. Daí, eu acho muito importante incorporar a meditação no nosso dia a dia, né? Se eu estou lendo, se eu estou vendo um pôr do sol, e hoje nós nos distraímos demais com as mídias sociais, porque a gente quer registrar tudo em foto, né? Então, porque quer postar. Então, às vezes, a gente perde, inclusive, aquele sentido de presença naquele momento. Porque a nossa preocupação é com a foto que a gente está tirando, com o que vai postar depois. Então, já não estou ali. Já perdi a conexão com a vida. A vida acontece no aqui e no agora. A contemplação, ela também é uma forma de meditação, não é? Eu estar contemplando a natureza, o pôr do sol, usufruindo daquele momento, né? Com certeza. Tem um ditado zen, né? Que é bem interessante, que eles falam que um mestre olhou para uma flor e a flor sorriu. Então, é interessante, eles chamam de koan, esse tipo de pequena história, né? Em que o discípulo tem que tentar adivinhar o significado, né? Ali, o ensinamento que aquele koan está trazendo, né? Então, o que seria isso? O mestre olhou para a flor, sorriu, e a flor sorriu, né? Então, na verdade, essa contemplação ali naquele momento, ela se deu de maneira tão profunda que ele se sentiu uno com a natureza, né? Então, o fato dele sorrir era como se a flor sorrisse de volta para ele. Então, a contemplação é uma forma de meditação. Nós podemos usar a natureza para fazermos essa contemplação. Se nós não estivermos num local de natureza, tem as visualizações terapêuticas, que inclusive Joana, né, nos trouxe através da psicografia do Divaldo. Tem um CD intitulado Saúde, e esse CD traz visualizações terapêuticas, que seria eu visualizar que estou num local de natureza e isso já me provocar um estado de asserenamento. Porque, na verdade, a nossa mente, ela não reconhece se aquilo está acontecendo ou se eu só estou imaginando. Exato. Ela registra os efeitos daquilo no meu corpo. Daí a gente vê o estrago que o pensamento negativo faz, né? Porque, excelente. Porque não faz essa distinção. Então, visualizar também é uma forma de meditação. Eu acredito, e já aqui encerrando, que a meditação que mais se aproxima, digamos assim, que mais está alinhada com a proposta da doutrina espírita é mindfulness. É a meditação da plena atenção, como ela é conhecida no Brasil, ou meditação vipassana, ou meditação do insight. Eu gosto muito da expressão meditação da plena atenção, porque é justamente isso, né? É justamente nos manter plenos naquele momento, presentes, inteiros, sem a fragmentação que a nossa mente nos provoca, nos jogando para o passado ou nos jogando para o futuro. Então, essa meditação saiu, digamos assim, de uma dimensão religiosa. Hoje ela está presente em estudos em universidades, em hospitais universitários, sendo colocada como uma ferramenta para pessoas com doenças crônicas, para pessoas com câncer, principalmente doenças crônicas que envolvem um quadro de dor, né, em que as pessoas podem usar a meditação, a respiração,
para, assim, nessa percepção da dor naquele momento, mas, inclusive, isso reduz a dor. Isso dá uma melhora no sistema imunológico, né? Os benefícios são a níveis físicos, emocionais e espirituais. Então, a meditação da plena atenção, ela está muito linkada, digamos assim, muito alinhada, sintonizada com a doutrina espírita. Ela não é uma meditação que eu vou fazer virada para uma parede branca, ou olhando para a chama de uma vela, sem nenhum demérito dessas formas, mas ela é uma forma que, como veio para esse estudo científico e saiu dessa dimensão religiosa, as pessoas acabam aceitando a prática com mais naturalidade, porque ela é uma ciência. Na meditação, nós estamos estudando a nossa mente, estudando quem nós somos. E só para lembrar, a Miriam falou do nosso programa que nós tivemos anteriormente, né, sobre meditação. Nós entrevistamos a meditadora Neiva Fernandes, que é uma meditadora mindfulness, que você conhece, né, Gesualda? E o programa foi de número 96. Então, quem tiver interesse de conhecer também um pouco mais sobre esse assunto, procura lá na nossa playlist no YouTube, que vocês vão encontrar no programa 96, a gente falou sobre isso também. Então, Gesualda, a gente já está encerrando aqui o nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assistiu. De que forma as pessoas podem iniciar essa meditação de forma consistente e como é que ela vai colhendo esses resultados ao longo do tempo? Olha, se para a pessoa é difícil tirar um tempinho um pouco maior, a recomendação que a gente fala é de que ela faça curtas meditações ao longo do dia, né? Há estudos em que falam que as meditações repetidas, ainda que seja de 1 minuto, mas várias ao longo do dia, elas trazem os mesmos benefícios, porque o nosso cérebro tem uma neuroplasticidade incrível, então ela vai trazer os mesmos benefícios que uma meditação de 15 minutos ininterrupta, né? Uma vez ao dia. Breve, a gente sente os efeitos dessa meditação. Então, se a pessoa não tem essa disponibilidade de tempo maior, ela pode fazer pausas, a gente chama de pausas sagradas. Eu fiz o curso com a Neiva, inclusive, que você citou, né, do programa 96, o meu curso de formação de condutores foi com ela, e ela usava muito essa expressão, é uma pausa sagrada. Faça várias pausas sagradas ao longo do dia. Respire naquele momento e só, sem querer controlar, apenas observe como está a sua respiração, traga consciência respiratória. Traga consciência para o seu corpo. O que está acontecendo ali naquele momento? Só de fazer essas pequenas pausas várias vezes ao longo do dia, nós já vamos sentir benefícios disso. Porque isso vai mudar condicionamentos, mudar hábitos, interromper muita da nossa reatividade. É um benefício grande isso. E devagarinho vá acrescentando um pouquinho mais para essa meditação. E a minha última recomendação é incorpore no dia a dia, né? Tente estar presente naquilo que você está fazendo, porque isso é meditar, né? Seja lavando a louça, seja caminhando, seja no trabalho, no escritório, mas sempre ali o que você está fazendo, há a meditação. Sempre. A meditação é a âncora que me traz para o aqui e o agora. A respiração, ela vai me dar essa conexão com a vida, né? É aqui que a vida acontece. Então, quando eu medito, observando a minha respiração, eu estou profundamente linkado à vida. Estou fincado no aqui e agora. Então, seria essa a recomendação para as pessoas. Comece com calma, tenha paciência consigo, faça sempre com amorosidade. Não é uma luta, não é uma batalha. É uma conquista. Conquista é diferente de batalha. Na conquista, eu entro com amorosidade. Então, eu vou conquistar esse meu terreno tão desconhecido, ampliando a minha consciência. Faça isso aos poucos, se sentindo presente naquilo que você está fazendo. Não incorpore a meditação como um dever, né? Como mais um item na sua lista de afazeres, mas como realmente a oportunidade de estar com você, na sua companhia, e na companhia daquilo que nos acompanha
durante a existência física inteira. O primeiro momento nosso dessa existência física foi uma respiração. Nosso último momento será uma respiração, né? Então, a respiração nos acompanha durante toda a vida. Vamos perceber essa companhia maravilhosa, respirando conscientemente, observando essa respiração consciente. Que espetáculo, né, Miriam? Demais, demais, demais. Eu já me senti muito mais calma, mais tranquila, envolvida aqui na boa energia da Gesualda. Te agradecemos muito. Você está nos orientando, a Miriam também faz parte do grupo que está estudando as obras de Joana de Ângeles, né, promovidas pelo Daniel Campos, que nós entrevistamos também aqui 2 vezes, e recentemente num programa sobre a dor. Gesualda está conduzindo meditações no nosso grupo e nos ensinando, né, essa prática para que a gente, assim como a Joana nos orienta, para que a gente faça esse contato conosco e trabalhe esse autoconhecimento que é a base da nossa reforma íntima. Te agradeço profundamente a sua presença. Miriam, também, muito obrigada pela sua companhia no nosso bate-papo. O Papo Espírita vai ao ar às quintas-feiras pelo canal da Comunhão Espírita no YouTube. Ele é lançado às 19 horas, te esperamos lá. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, receber as comunicações, os alertas para todas as produções da Comunhão Espírita. Estamos também na Rádio Comunhão, que você acessa através do site da Comunhão Espírita, e temos podcasts também para você ouvir lá no Spotify. Te convidamos a estar conosco na próxima quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.